Bom, turma, nesse vídeo agora eu vou falar para vocês como que a gente constrói gráficos em Python. Então, no último vídeo a gente viu uma ferramenta importantíssima que é o Pandas, né, para poder a gente trabalhar com tabelas de dados, manipular esses dados. E outra forma importante de a gente visualizar os dados é construindo gráficos, né? Então, existem várias bibliotecas para você construir gráfico em Python. As principais bibliotecas que vêm no Python, né, são as mais simples, né? É o Matplotlib e o Bokeh, tá? Matplotlib é a padrão, que é onde começam todos os gráficos, praticamente, e Bokeh é uma biblioteca interativa. Aí o Python, elas já vêm na instalação do Jupyter, tá? Mas o Python tem outras bibliotecas, tem a Seaborn também, que é muito utilizada, eu acho que vem na instalação do Jupyter também. Tem a Plotly também, que é muito boa. Então eu vou começar falando dessas duas aqui. Se tiver um tempinho, a gente vê também outras bibliotecas. Eu mostro para vocês como é que elas funcionam, tá? Então começando pela Matplotlib, tá? Então matplotlib.pyplot é o pacote, né? A biblioteca de gráficos usada para construir gráficos 2D em Python, tá? Então existem diversos tipos de gráficos que podem ser usados, criados usando o Matplotlib. Então vamos começar aqui. A primeira coisa é importando, né? Então você tem Matplotlib, dentro tem um pyplot. Aí lá é que você importa o objeto, o pacote, né? Pyplot, que tem as funções para você criar seus gráficos, tá bom? Então aqui do mesmo jeito que a gente fazia para o NumPy, para o Pandas, a gente vai importar criando um apelido aqui que é o PLT. Então importamos nossa biblioteca. Aí eu vou começar aqui pelo gráfico mais simples possível, tá? A maneira mais simples de você criar um gráfico é passando as coordenadas do eixo das abscissas, né, o eixo x, e do eixo das ordenadas, o eixo y como parâmetro. Então olha só aqui, eu vou fazer aqui, ó, PLT, que foi o que eu importei, né, ponto plot. Aí aqui eu passo os valores de x em uma lista e aqui eu passo os valores de y em outra lista, e elas com o mesmo número de elementos. E aí eu crio o gráfico. Pronto. Esse aqui é o gráfico mais simples, né, que eu posso ter na Matplotlib. Você passa os valores de x e os valores de y. Só que você não disse nada a respeito do seu gráfico. Como é que é seu gráfico? É reta? É ponto? Vai ter legenda? Não vai? Qual é a cor? Não é isso? Então, quando você não passa nenhum parâmetro, só passa os valores de x e y, ele pega todas as opções padrão dele, né? Então, ele tem um conjunto de opções que você pode mudar, mas o padrão é o quê? É o gráfico de linhas na cor azul, tá? E o eixo ele ajusta automaticamente aos seus valores, ó. Então tá aqui, ó, 1 e x igual a 1, y igual a 2, aqui x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3. O y, o primeiro y é 4, o segundo é 5 e o terceiro é 1, tá certo? Então aqui é o jeito mais básico de criar o gráfico. Só que como eu falei para vocês, eu posso mudar tudo isso aqui, né? Então o objeto PLT possui diversos métodos e parâmetros para aprimorar esse gráfico. Então vamos começar aqui vendo algumas coisas, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou gerar os meus valores, tá? Em vez de passar aqui, que nem aqui, eu criei uma lista, né? Dentro do próprio PLT.plot eu passei minha lista. Aqui eu vou criar uma lista de valores. Como que eu vou criar essa lista de valores? Usando a função linspace da biblioteca NumPy, tá? Então a linspace, ela tem três parâmetros, 0, 2 e 100. O que significa isso? Que eu vou gerar valores de 0 até 100, que vão variar de 2 em 2, tá? Aí eu vou plotar meu primeiro gráfico, plt.plot, x e x. Então, no eixo x eu estou passando esse x que eu criei aqui, e para o eixo y eu estou passando o mesmo x. Então isso significa que meu gráfico vai ser uma reta. E aqui eu estou passando um rótulo, label linear, né? Linear. Por quê? Porque nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês agora, eu vou plotar mais de um gráfico na mesma janela. Então eu preciso de uma legenda para dizer de qual gráfico se trata cada linha, né? Que vai estar lá no meu gráfico. Então, ó, no segundo gráfico, observem que no x eu continuo passando o x, agora no lugar do y, que é o segundo parâmetro, eu passei x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser uma parábola, né?
quadrático. E aqui, ó, no terceiro gráfico, eu passo o x e aqui eu passo, no lugar do y, x ao cubo. E o rótulo aqui vai ser cúbico. Aí, ó, o objeto PLT tem diversos métodos e parâmetros. Então, ele tem um método aqui, xLabel, que você pode dizer qual é o rótulo que você quer no eixo das abscissas. E tem o ylabel para você colocar o rótulo do eixo das ordenadas. Eu posso colocar um título no gráfico que vem acima. Essa legenda que eu crio através desse label aqui, eu preciso mandar mostrar. Então, você precisa botar esse plt.legend. E, por fim, para mostrar o gráfico como um todo, você tem que colocar esse plt.show. Então, executando aqui, ó, aqui eu tenho que ficar mudando o zoom toda hora, tá, pessoal? Essa aula de gráficos é meio complicada. Então, ó, tá aqui, ó, o que eu mostrei, ó, o título, simple plot, ó, tá vendo, ó, o label, xlabel aqui, o ylabel, né? E aqui os três gráficos, ó. Aí a cor que ele pega também são as cores padrão, ele tem uma sequência padrão de cores. Então ele pegou aqui, ó, o linear, é o azul, quadrático, laranja e cúbico, o verde, tá certo? Então criei aqui três gráficos na mesma figura. E aí a gente já começa a ver alguns desses atributos e desses métodos que a gente pode mudar aqui nesse objeto PLT. Aí aqui, turma, só uma ressalva que não se preocupem com essa quantidade de parâmetros, em saber, acho que eu já falei isso em outras aulas, decorado, o que que faz, como é que eu mudo o rótulo do X, do Y. Não tem como saber, informação demais. Então, toda hora consulte a documentação. Toda hora eu estou consultando a documentação. E um ponto de partida pode ser esse meu material, que aqui já tem muita coisa básica. E a partir daí, se você precisar de um gráfico mais aprimorado, aí você explora mais aí na documentação, tá certo? Então, ó, com o Matplotlib você pode plotar mais de um gráfico na mesma janela, mudar as cores das linhas e marcadores, a espessura das linhas, pode adicionar grade na janela, um monte de coisa, um monte. Você pode fazer o gráfico que você quiser, tá certo? Então, ó, tá aqui um exemplo aqui mais elaborado. Vamos fazer dois gráficos aqui. Eu tenho o primeiro conjunto de dados x, só com 3 pontos, y com 3 pontos. Aí aqui eu tenho um x2 e um y2. Aí olha o primeiro gráfico. O que eu vou passar como parâmetro aqui? Essa passagem de parâmetros eu já falei para vocês. Em Python tem a passagem posicional, que ele vai casando, né, a ordem, né, o primeiro parâmetro formal, real, ele casa com o primeiro parâmetro formal na definição da função, né, ou do método aqui no caso. E tem a passagem de parâmetros em que você diz o nome do parâmetro, que é esse caso aqui. Então, os três primeiros parâmetros aqui eu usei a forma posicional. Ó. Posicionalmente, esse primeiro parâmetro aqui são os valores de x, esse segundo os valores de y, né, que vão para o gráfico. E esse terceiro parâmetro aqui, pessoal, é a cor e o tipo de gráfico. Inicialmente a gente vai tratar só de cor, depois eu vou falar como é que a gente define um tipo também. Então, você pode passar aqui o número referente à cor, mas existe um conjunto de cores que você pode identificar pela primeira letra. Então, quando você passa aqui, o G é de green. Então, esse primeiro gráfico aqui vai ser verde. Aí, o label, que é o que vai na legenda, né? E aqui, ó, line width igual a 5. Então, eu estou mudando o que? A espessura daquele gráfico. Nos que a gente viu até agora, ele usou a espessura padrão. Vou voltar aqui é a espessura padrão. Eu posso deixar esse gráfico essa linha mais espessa ou mais fina. Tá? No caso aqui, ela vai ficar mais espessa. Então, eu mudei a espessura para 5. Esse segundo gráfico, agora eu estou plotando esse segundo conjunto de dados. A cor C é de ciano. E aqui a mesma espessura de linha, line 2. Aí eu estou colocando aqui o título do gráfico. Simplesmente título aqui, ó. Aqui está até trocado, né? Que é para ser o eixo Y. E aqui o eixo X. Tá certo? Aí eu mando mostrar as legendas. E aqui, pessoal, eu mandei plotar um grid, tá? Plotar uma grade para poder visualizar os valores. Às vezes é interessante, você quer visualizar melhor um determinado valor, então você manda plotar uma grade. E aí color igual a K. Aí esse K agora, porque como você já usa o B para blue, aí ele usou o contrário aqui. Esse K é de black, que é a última letra da palavra black. E aqui eu mando mostrar.
Então, ó, tá aqui o nosso gráfico, com tudo isso que eu mandei desenhar. Ó, mandei desenhar o primeiro gráfico verde, ó, a espessura 5, ó, tá vendo que tá mais grosso? E o label line 1. O segundo gráfico é ciano, que é esse azul piscina aqui, né? Line 2, tá dito aqui, e a espessura 5 também. Aí mandei colocar o título, aqui ó, eixo X, eixo Y. Mandei mostrar as legendas e aqui a minha grade, ó, a grade preta que eu coloquei aqui. Você consegue ver aqui, ó, com a grade, ó, você consegue ver que esse valor aqui, esse segundo valor aqui é 8,16, ó, 8,16. Já esse outro aqui, ó, é 9,15, né? 9,15. Então com a grade às vezes fica melhor. Então depende do gráfico que você está trabalhando, como que você quer apresentar um determinado gráfico. Você tem todas essas opções aqui. Aí vamos seguir explorando aqui. Eu posso fazer um gráfico de barras, tá? Como que eu faço um gráfico de barras? Eu vou mostrar já o gráfico, tá, pessoal? E depois eu volto para explicar o código, que eu acho que fica melhor para explicar em cima do gráfico, tá bom? Então, ó, plotei esse gráfico de barras aqui. O gráfico de barras eu também passo como parâmetro os valores de x e y, tá? Então, os meus valores de x aqui são 0,25, 1,25, 2,25, 3,25, 4,25. E aqui, 50, 40, 70, 80, 20. Aí, quem mais que eu passo como parâmetro? Quem que eu passei aqui como parâmetro? Eu passei o rótulo para ir na minha legenda, BMW. Passei a cor que eu quero, blue. E aqui, essa que no outro, como era gráfico de linha, tinha um line width, né? Aqui é só o width, que é a espessura da barra, porque o gráfico é de barra, que é plt.bar. Então, essa minha linha, ela tem espessura de 0,5, tá? Aí, esse 0,25 que eu passei aqui, pessoal, é o primeiro valor de x. Aí, no caso do gráfico de barra, esse valor exatamente fica no meio da minha barra. Então, minha barra tem espessura 0,5, né? Então, como começa do zero, aqui é o zero, ó, minha barra, o primeiro valor é 0,25, então como esse valor é o do meio, ó, ele vai ficar 0,25 para a direita e 0,25 para a esquerda. Então essa minha barra aqui vai do 0 até o 0,25. Aí o próximo valor aqui é 1,25. Então 1,25, aqui ele vai ficar entre 1,25, entre 1 e 1,5. Já no segundo gráfico, eu mandei começar do 0,75, tá certo? Então 0,75 fica no meio. Então aqui, ó, aqui é o 0,5, que é onde termina a barra azul, e aqui é o 1, onde termina a primeira barra vermelha e começa a segunda barra azul. Se eu quisesse dar um espaçamento, eu botava uma diferençazinha maior, né, para não ficarem grudadas as barras. Então esse aqui é o valor do centro de cada barra, que está no meu eixo X, e aqui o valor no eixo Y dá exatamente o comprimento das barras, né? Então, ó, no caso da BMW aqui, ó, 50, 40, 70, 80 e 20. E aqui a mesma coisa para meu segundo gráfico de barra, que é o Audi aqui, né? Cor vermelha, red. Aqui 80, 20. Aí o que eu fiz? Mandei mostrar as legendas, então tá aqui, ó, BMW Audi. Aí diz que o eixo X, o nome é days, o eixo Y, distância em quilômetros. Aí mandei um título, informação e mandei mostrar o gráfico. Então, só tem esse detalhezinho aqui da espessura da barra. Você pode brincar com isso aqui, né? Então, dia 1, né? Que aí você bota de 0 a 1, de 1 a 2, né? Então, cada barra sendo 0,5 para mostrar as duas barras lado a lado. Então, mais uma vez, você pode explorar isso aí, tá certo? Se eu quiser plotar, por exemplo, a gente viu lines, viu bar, né? Agora eu quero plotar pontos. Como é que eu ploto pontos? Uma das maneiras é, em vez de usar line, eu usar scatter, tá? Então aqui, ó, tem um conjunto de dados x e y que eu criei, duas listas, e x1 e y1. Aí mandei plotar o primeiro conjunto, tá vendo aqui, ó? X, y. Aí mandei colocar um rótulo, né? High income lá, o save. E mandei plotar com a cor vermelha. E aqui eu mandei plotar o segundo conjunto de dados, aqui o outro rótulo, e mandei plotar com a cor azul, tá? Aí eu usei scatter. Se eu usei scatter é porque ele vai plotar pontos, ele não vai plotar uma reta, né? Aí aqui eu
coloquei, tudo aqui a gente já viu nos outros gráficos, né? Eixo X, eixo Y, rótulo do eixo X, do eixo Y, o título do gráfico, mando criar as legendas e mostrar o gráfico. Então tá aqui, ó. Ele plotou os pontos, cada ponto desse aqui, ó. 1 e 7,5, 1,5 e 8, né? E assim sucessivamente. Então, ele está plotando esse conjunto de pontos aqui, primeiro em vermelho, e esse conjunto de pontos em azul, usando o scatter, né? O método scatter do objeto PLT. Como eu falei, essa é uma das maneiras de plotar um gráfico de pontos. Qual é a outra maneira? Você pode usar o próprio plot. Só que quando você usa o plot, aí voltando lá ao que eu falei que é o terceiro parâmetro posicional, o terceiro parâmetro posicional ele é um string, onde você constrói nessa string uma combinação da cor que você quer e do tipo de gráfico que você quer. Então quando você coloca aqui RO, esse R é de red e esse O é porque é uma bolinha que você quer plotar, tá certo? Então, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Então, ó, o X, o Y, aí RO vai pintar bolinhas vermelhas e aqui BO vai ser blue, né? E as bolinhas azuis. Então, ó, se você rodar aqui, você vai ver que é o mesmo gráfico, tá? Então, eles criaram esse mecanismo aí de você, numa string, só passar mais de um parâmetro, né? A cor e o tipo do gráfico. Essa notação, Tom, para quem já programou no MATLAB, o MATLAB usa também quando você vai plotar um gráfico lá no MATLAB. Então lá usa também. Se eu quiser plotar quadrados, é S, opa, não é maiúsculo, não é minúsculo, S de square. Então tá vendo, ó? Que ele plotou uns quadradinhos. Se eu quiser plotar um triângulo, é T de triangle. Opa. Não, então não é T de triangle, não. Então triângulo agora eu não lembro decorado não, tá, pessoal? É um O, não é um zero, não, tá? Então, quadrado é square, tá certo? Aí a bolinha aqui é o O. E aí é só pesquisar na documentação para você ver. Dá para você plotar triângulo, dá para plotar losango, dá para plotar asterisco. Não sei se o asterisco é o asterisco mesmo. Deixa eu ver aqui. É o asterisco mesmo, tá vendo? Com asterisco. Então, você facilmente muda isso aqui, tá? Vou voltar para minhas bolinhas originais. Aí eu posso combinar linhas e pontos no gráfico também. Como? Na minha string aqui eu acrescento um tracinho, que aí ele vai unir, o tracinho significa que ele vai unir esse símbolo que vem logo antes do tracinho. Então, ó, na hora que eu rodo, ele está unindo as bolinhas aqui, ele está unindo as bolinhas. Aí a mesma coisa, se eu quisesse usar quadrado, aí ele une os quadradinhos. Se eu quiser usar um asterisco, aí ele une os asteriscos, tá certo? Aí esse tracinho também tem como você mudar para pontilhado, mas mais adiante tem exemplo onde a gente vai ver isso, tá bom? Vou voltar para minhas bolinhas de novo. Eu posso fazer também facilmente um gráfico de pizza, tá? Usando o Python. Aí de novo aqui, como ele tem muita informação, eu vou rodar e vou explicando em cima do gráfico, tá certo? Então, de novo, eu tenho aqui meu X e meu Y, tá? Só que como é que funciona o X e Y no gráfico de pizza? O X, entre aspas, é qual o tamanho, né, da minha fatia da pizza, tá? E aí esse é um gráfico que ele é qualitativo. Na verdade não tem um X e Y, na verdade você tem um tamanho da sua fatia da pizza e aí você tem um rótulo associado a cada tamanho desse. Então eu tenho que criar, eu tenho que passar como parâmetro uma lista contendo esses tamanhos, que seriam os meus X, né? Que são os meus slices aqui. E aí ele faz uma proporção de acordo com a soma disso aqui, tá? Ele faz uma proporção de acordo com a soma. Então botei aqui aleatoriamente 7, 2, 2, 13. Aí aqui as atividades vão ser meus rótulos para ele colocar em cada fatia que corresponde. Aqui um conjunto de cores, tá? Um conjunto de cores. No caso aqui, como eu tenho 4 atividades, coloquei uma lista de 4 cores, né? Primeiras letras, então,
ciano, magenta, red e blue. Tá? Então aqui eu rodei o gráfico. Ó. Então quem é a primeira fatia tem tamanho 7. Aí se você fizer uma conta aí rapidinho, pessoal, se você pegar e somar aqui, ó, dá 7 mais 3 é 20, mais 4, 24. Então se você pegar 7 e dividir por 24, isso vai dar 29,2%. Aí ele faz esse tamanho proporcional, de acordo com essa proporção. Então você passa comparando os seus valores, os rótulos. Aqui eu estou passando as cores que você vai associar a cada ângulo, a cada rótulo, a cada fatia, né, da minha pizza. Start Angle é onde você vai começar, então o 0 é aqui. Como está aqui Start Angle 90, então ele começou a 90 graus daqui, por isso está começando daqui. E o sentido aqui é o sentido anti-horário, né? Aí, Shadow True, que tem sombra, que eu nem sei se dá pra gente ver direito, mas tem uma sombrinha aqui, tá? Tem uma sombrinha aqui. Aí olha esse outro parâmetro aqui que interessante. Explode. Você passa aqui se você quer que uma das fatias saia destacada. Então quando você passa 0 é porque ela não vai sair destacada. Então são 4 fatias, ó. A primeira tá 0, a segunda tá 0,1, a terceira 0 e a quarta 0. Então das 4 fatias, só a segunda que vai estar destacada. E o tamanho desse destaque é 0,1. Se você aumentar esse valor aqui, o destaque fica maior. Tá vendo? Ó? Ela está saindo mais. Então, vou voltar aqui para o 0,1. E esse auto PCT, se você quer calcular a porcentagem, né? E como que você vai mostrar? Qual a formatação que você vai mostrar essa porcentagem? Então, 1.1F, é que nem lá no print que a gente viu lá o format, né? Então, 1.1 é que você tem pelo menos uma casa à esquerda, porque se for 0.2, uma porcentagem, para não vir só 0.2, então você coloca 1 de pelo menos um número à esquerda, um dígito à esquerda do ponto, e aqui um dígito à direita do ponto. Aí, então por isso que está 29.2, 8.3, aqui 8.3 também, e aqui 54.2. Certo, pessoal? Aí eu dou um título para o meu gráfico e mando mostrar. Então, mais uma vez, várias coisas você pode explorar aqui, tá? A biblioteca Matplotlib está integrada ao Pandas e pode ser usada diretamente nos data frames. Você pode chamar um método de gráfico de um data frame que ele mostra o gráfico. Eu vou mostrar aqui um exemplo, não é uma coisa muito legal não, mas só mostrar que tem. Eu pelo menos nunca consegui usar diretamente não, tá? Aqui, pessoal, eu vou abrir aquele arquivo Bricks que a gente salvou na última aula, a aula lá de Pandas. E aí eu vou dizer para ele que a primeira coluna, a coluna 0, né? É a coluna de índices. Aí eu crio um objeto, plt.figure, quando eu quero criar um gráfico vazio. Aí ele cria lá uma figura e não manda mostrar ainda. E aí eu posso chamar o método plot do Bricks, que é um data frame, que aí ele vai e imprime os dados desse data frame. Eu vou executar aqui para a gente ver. Aí de novo aqui, aquela questão do data frame, ele olha quem são as colunas numéricas, né? Então, quem são as colunas numéricas? Área e população. É como eu botei legend true, ele coloca uma legenda para cada coluna numérica. Aí aqui ele mostra os meus índices e aqui os valores. Esse gráfico aqui fica feio porque você compara numericamente a área com a população, né? A população é muito maior do que a área. Por isso que a área fica aqui praticamente 0. Então aqui é só para ilustrar que dá para fazer. E como eu falei, dificilmente a gente plota um data frame direto. Às vezes dá para fazer, dependendo da natureza dos seus dados. Mas normalmente o que a gente costuma fazer? Pegar colunas do data frame, as colunas que eu quero plotar, e aí eu só trabalhando com elas. Se eu quiser plotar as linhas do data frame, aí o que eu faço? Ó, eu faço um data frame receber a transposta, né? O transposto do meu data frame, eu lembro, ponto T, só que agora eu estou pegando só as duas linhas que são numéricas, que são as duas últimas, né? As duas linhas que são numéricas que são as últimas. Aí por que eu tenho que pegar o transposto? Porque o método plot do data frame, ele plota as colunas. Então se eu quero plotar as linhas, eu mando
plotar a matriz transposta. Aí aqui, ó, ele plotou, né, as linhas da Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No caso aqui ele plotou o que? A área, né? Ele plotou só a área, não plotou a população. Aliás, é área e população, porque acabou não saindo aqui, tá? Um é área e o outro é população. Então, por exemplo, Brasil, que é o azul, a área perto de 0, a população perto de 200 milhões, né? A China aqui, a população 1 bilhão e 300, né? Tá aqui. É porque ele não coube tudo aqui, né? Nesse gráfico. Tá? Eu tinha que mandar aumentar aqui a minha janela. Acho que ele pegou. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Porque quando eu criei a figura, ele criou em cima dessa mesma figura. Deixa eu ver se vai fazer diferença aqui. Mas isso aqui é detalhe, tá, pessoal? Eu vou aqui, ó, criar aqui. Aí aqui eu tinha que mandar aumentar a figura, tá? Tinha que mandar aumentar a figura para ele poder aparecer direitinho. Mas como eu falei, isso aqui é só para mostrar que faz. Normalmente a gente não faz assim, ainda mais esse gráfico aqui que não tem o menor sentido, né? Área e população com essa diferença gigantesca aqui de valores, né? Se eu quiser fazer gráficos separados na mesma figura, eu posso usar o subplot, tá? Então, esse subplot também é um recurso muito usado lá no MATLAB e aqui também é usado de maneira parecida, tá bom? Eu vou plotar e mostrar aqui, tá? Para explicar como é que funciona. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, vou explicar aqui cada linha. Eu criei uma função f de t, tá? Que vai retornar o quê? Aqui é e elevado a menos t vezes cosseno de 2π vezes t. Uma função matemática qualquer. Aí eu criei aqui duas faixas de valores. T1 é np.arange. Como é que funciona essa função arange da biblioteca NumPy? Eu passo como parâmetro o primeiro valor, o último e aqui a diferença de valores. Tá certo? É diferente daquela linspace. Como era a linspace? Eu passava o primeiro valor, o último e o número de pontos que eu queria. Aqui não, eu passo o primeiro, o último e eu passo a faixa de variação. Então o que ele vai gerar aqui? 0, 0,1, 0,2 até chegar no 5. E esse outro aqui eu estou passando também. O primeiro valor é o 0, o segundo é o 5, só que eu estou passando de 0,02 em 0,02. Tá certo? Aí vocês vão observar a diferença aqui nos gráficos, ó. Aí eu coloquei aqui um subplot, já eu explico o subplot. Aí eu crio um subplot e quando eu dou um plot em seguida, ele vai plotar nesse subplot que eu criei aqui, que é essa primeira janelinha. Aqui quem que eu estou plotando? T1, f de T1, que é essa função aqui, é elevado a menos p cosseno de 2πt. Aí BO significa o quê? Blue e a bolinha, não é isso? Blue e a bolinha. Engraçado que eu não mandei ligar aqui, ele ligou. Não sei. Ah, tá, agora que eu entendi. Eu não mandei ligar mesmo não. Por que ele ligou? Porque eu passei em seguida mais um conjunto de valores, ó. T2 e f de T2. Então, primeiro ele gerou só os pontos para T1 e f de T1. E para o T2 e f de T2 ele gerou a linha, porque como eu não passei esse parâmetro aqui em seguida, isso aqui é também outra coisa interessante, tá? Pode até parecer meio confuso, mas você pode ir passando em sequência, ó. Uma faixa de valores XY, e aqui o tipo do gráfico, outra faixa de valor XY, tá certo? E aqui o que ele fez? Ele gerou as linhas, ó, e passou aqui por cima. Aí, como essa função aqui está com uma precisão maior, a minha linha aqui ficou suave. Porque, ó, quer ver? Eu vou mudar aqui para ver se faz diferença. Deixa eu tirar aqui. Ó, tá vendo? Dá para ver a diferença, não dá? Aqui, ó, que ele não ligou esse ponto com esse, ó, ficou uma ponta aqui. Porque quanto maior a precisão, né, que eu estou gerando mais pontos, então
se eu estou gerando mais pontos, é maior precisão, fica mais suave a minha curva. Né? Fica mais suave a minha curva. Quem já trabalhou com gráfico, essas coisas, figura, foto, né? Deve saber isso aí, né? E o segundo gráfico, ó, quem que eu estou fazendo no segundo gráfico? T2. Aí aqui, ó, aqui eu não estou usando aquela função. Quem que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o gráfico do cosseno de 2π vezes T2. E aqui, ó, observem que vai ser vermelho. E aqui eu falei lá atrás que podia ser 2 traços, ó. Traço, traço. Aí vai ser tracejado. Certo? Vai ser tracejado. Então, ó, ele pegou aqui e imprimiu tracejado. E aí eu mando mostrar. Agora explicando o subplot. Como é que funciona o subplot? Você tem que criar uma grade, né? Como que você quer dispor seus gráficos? Então, o que é que eu queria fazer aqui? Eu queria fazer 2 gráficos, um em cima do outro, né? Então, você tem que imaginar o seguinte. Eu vou pegar minha tela, né? Essa minha figura aqui, e vou criar... Deixa eu só aqui ajeitar minhas... Eu vou pegar aqui, né? E imaginar que eu vou pegar a minha janela e fazer isso aqui com ela, minha janela. Ó. Minha janela é isso aqui. E aí vai ficar um gráfico aqui, um gráfico aqui e outro gráfico aqui, tá certo? Aqui, esse aqui o 1, esse aqui o 2. Tudo bem? Aí como que eu faço isso? Aí eu faço esse subplot aqui, passando esse número aqui de 3 dígitos como parâmetro. Aqui é o número de linhas que eu estou dividindo minha janela. Eu estou dividindo minha janela em 2 linhas. O segundo aqui é o número de colunas que eu estou dividindo minha janela. Então vai ser uma coluna. E esse outro aqui é em qual das janelas que eu vou colocar, se é na primeira ou na segunda. Então coloquei na primeira. Aí você tem que passar o número de linhas e colunas igual no próximo. Então 2 linhas e uma coluna, só que esse gráfico agora vai ficar na segunda janela. Tá? Aí você vai construindo. Se você quiser fazer uma matriz 2 por 2, aí você tem que criar, né? Se vai ser 2 por 2, vai ser assim, né? Aí o primeiro gráfico vai ser 2, 1, 1. Aliás, 2, 2, 1, né? 2 linhas, 2 colunas na primeira. Então esse aqui vai ser o 1. Agora eu não me lembro se ele vai por linhas ou por colunas, tá, pessoal? Depois a gente confere aí. Mas aí faz 2, 2, 2, 2, 2, 3 e 2, 2, 4. Se eu não me engano, ele faz por linha. Seria 2, aqui o 3 e aqui o 4. Certo? Então é assim que você cria o subplot no Python. Então aqui esse aqui ficou simples, né? Que eu peguei 2 linhas em uma coluna só. Aí um aqui na posição 1 e o outro na posição 2. Vamos continuando aqui. Então aqui é explicando, tá, pessoal? Aquilo que eu já falei, né? São 3 números, né? Número de linhas da grade, número de colunas e a posição da grade, que eu acabei de explicar. Se eu quiser, em vez de desenhar tudo de uma vez, eu posso ir adicionando aos poucos e usar essa função add subplot para manipular cada subplot individualmente, para poder manipular os parâmetros de cada subplot, tá? Então, por exemplo, isso aqui está mais complicado, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou executar também de novo aqui. Vou sair aqui do modo apresentação para a gente poder ver aqui, ó. Eu fiz 4 funções, tá certo? Pronto, agora a gente vai saber se o terceiro parâmetro lá, se ele vai por linha ou por coluna. Aqui, pessoal, vou voltar aqui para a tela cheia. Eu defini uma função f de t, que é e elevado a menos t vezes o cosseno de 2πt. Fp de t, que é menos 2π e elevado a menos t, seno de 2πt, menos e elevado a menos t, cosseno de 2πt. Certo? Que por um acaso essa função é a derivada dessa. Depois vocês confiram aqui. E tem a função g de t, que é seno de t vezes cosseno de 1 sobre t. Aí o que a gente tem aqui no meio desse negócio? Aqui é uma cor, tá? Às vezes você define cores
por meio de um número hexadecimal. O número hexadecimal você começa com esse jogo da velha aqui, hashtag, né? Aí aqui eu criei uma figura, tá certo? Aí aqui a proporção entre largura e altura, 6 por 4. Aí gerei aqui minha faixa de valores t, ó, de menos 5 até 1, indo de 0,1 em 0,1. Aí, ó, eu criei o primeiro subplot aqui só para ter o objeto e manipular os parâmetros só daquele subplot. Então, ó, criei aqui, ó, sub1 é quem? Fig, que é essa figura que eu criei aqui, né? Ponto add subplot 2, 2, 1, seguindo aquela notação que eu falei. Duas linhas, duas colunas e aqui na posição 1. Aí esse subgráfico da posição 1, eu vou colocar o título, por exemplo, sub1.setTitle, aí a função f. Aí eu mando plotar a função f, ó, só mandei plotar o t e o f de t. Aí no sub2, o que eu fiz? Além de adicionar a posição 2, eu mandei a face color ser light gray. Aí o título é a derivação de f, fp é a derivação de f, aí mandei plotar t e fp de t. Aí vamos olhar aqui como é o gráfico. Que é essa segunda aqui, então estava certo mesmo, ele vai por aqui a ordem, né? 1, 2, 3, 4. Então, ó, face color light gray, ó, tá vendo? Então, a cor da face aqui, onde está sendo plotado o meu gráfico, ela é um cinza claro. Então, é esse light gray aqui, tá certo? Vou aumentar o zoom aqui, fica melhor para a gente ver. Aí aqui eu gerei outra faixa de valores agora, ó. TNP.arrange de menos 3 até 2, de 0,02 em 0,02. Aí sub 3, ó, 2, 2, 3, então é dessa posição aqui, ó. A função g é o título e mandei plotar aqui, ó, t e a função g, certo? Que é essa função aqui. Qual era? Seno de t vezes vezes cosseno de 1 sobre t, né? E aí, depois eu gerei o t entre menos 0,2 e 0,2, variando de 0,001 em 0,001. Mandei adicionar na posição 4, né? Face color light gray também. A closer look at G. Por que a closer look at G? Porque eu estou mandando plotar, ó, a mesma função G aqui. Só que eu estou mandando plotar só nesse intervalo aqui, ó. Na primeira ia de menos 3, ó, cadê? Menos 3 até 2. Então, tá vendo? Ó, de menos 3 até 2. Aí, eu tô pegando só de menos 0,2 até 0,2 agora. E aí eu mandei colocar, tá vendo esse xticks? O que são xticks? Eu tô mandando colocar uma marquinha, porque quando você não manda colocar, ele coloca automaticamente, ele faz a conta lá dele, diz onde é que precisa ter marca. Por exemplo, aqui, ó, em menos 4, menos 2 e 0. Aqui, em menos 2, em 0 e 2. Aí aqui não, eu mandei botar uma marquinha, ó, no menos 0,2, no menos 0,1, no 0, no 0,1 e no 0,2. E aqui no y também, ó. Então tá vendo? Menos 0,15, menos 0,10. Aí 0, 0,10, 0,15. Então, tipo, é como se eu tivesse dado um zoom nessa região aqui, esse outro gráfico. Por isso que é a closer look at G. Então dá para fazer um monte de coisa, pessoal. Um monte de coisa mesmo com essa biblioteca Matplotlib, tá? Aí aqui só mais um detalhe que faltou falar aqui, que se você quiser salvar, é só colocar o nome do seu objeto, ponto savefig, tá? E aí o nome do arquivo. Vou colocar aqui, ó, plt.savefig. Deixa eu ver se ele vai completar para mim. Savefig. Aí o nome do arquivo. Colocar aqui, ó, figura. E aí você bota a extensão que você quer, por exemplo, PNG. Aí eu vou salvar aqui. Ele salvou isso para mim no formato PNG. Tá certo? Então se eu quiser olhar aqui na minha pasta. Deixa eu ver aqui. Figura.png. Aqui acabou não salvando. Deixa eu ver se dá para salvar um subplot. Sub1. Deixa eu ver se desse.
Só que eu estou fazendo alguma coisa errada, ou então não tá no zoom, tá? Depois eu vou conferir isso aqui, mas é só algum detalhe que está faltando. Você pode dar um save fig, ele vai lá, salva essa figura para você, tá certo? E aí você pode usar em algum documento, assim como você pode simplesmente aqui colocar aqui, copiar a imagem, né? E colar em algum lugar também, outra maneira de você salvar, tá certo? Aqui quando é o sub ele não deixou não, né? Acho que quando é o PLT ele deixa, mas falta algum parâmetro, por isso que ele não deixou aqui. Eu esqueci de olhar isso aqui antes, tá, pessoal? Mas isso aqui é muito fácil de a gente pesquisar, tá certo? Muito fácil de a gente pesquisar. Deixa eu ver se deu algum erro aqui. Não, deu erro não. Então é isso, pessoal. Essa é a biblioteca Matplotlib. Ela salva figuras 2D, tá certo? Tem esse monte de opção aí que você pode usar para trabalhar, principalmente em documentos, tá certo? Para você gerar figuras nos seus documentos, com os dados que você trabalhou, né? Para poder apresentar resultados, então é extremamente importante, tá certo?